Esse é o resultado então, pessoal. Com a mesma técnica do porta-talheres, eu fiz ali um potinho para colocar café, um outro para colocar açúcar, as cores bem harmônicas, tudo combinando, tudo bem bonito. E espero que vocês tenham gostado. Olá! Terça-feira! Toda terça-feira o nosso encontro aqui em O Clube da Cereja. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na semana passada vocês votaram e aqui estou eu com a peça que vocês pediram, que é um porta-talheres. Só que não é só um porta-talheres, vocês sabem que eu gosto de sempre dar aquela incrementada na aula para realmente dar vários pulos do gato, várias dicas legais para vocês. Se você tem dificuldade em criar kits, montar kits para cantinho do café, de utilitários, então essa é uma aula que é bem interessante para você, porque aqui eu vou dar a sugestão de 3 peças utilizando uma mesma técnica. Eu optei por usar essa combinação de cores, que é muito legal, eu amo particularmente azul e rosa, é a minha combinação favorita. Eu acho que tem tudo a ver, tem uma pegada muito delicada e tem muita gente que decora a casa que é apaixonado pelo rosa, né? E com o azul ele fica bem legal. Então a gente dá um destaque maior pro rosa, coloca o azul para dar esse toque de suavidade e fica maravilhoso. Temos aqui também a casquinha de sorvete, que não pode faltar. Então eu acho que ficou uma combinação muito linda. E o poá. Eu sou a rainha do poá. Eu amo poá. Vocês gostam? Me conta aqui nos comentários se vocês também querem botar bolinha em tudo, porque eu sou apaixonada pelo poá, gente. Bom, mas então, eu fiz o porta-talheres, esse porta-talheres aqui, super bonito. E usando as mesmas técnicas, eu fiz um pote, olha que lindo, com a textura do cantinho do café, na mesma pegada, tá vendo? Então, são 3 peças aí pra vocês montarem um kit completo na mesma linha. Esse potinho de geleia, que era um potinho de geleia, ó, eu fiz um açucareiro. Olha essa ideia da tampa de xícara virada. Essa ideia eu acho que ficou muito legal. E antes da gente ir para nossa aula, eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria que vocês me respondessem com sinceridade aí nos comentários. Gente, vocês estão gostando desse novo formato de vídeo com legenda? Nós decidimos colocar os vídeos com legenda por uma questão de inclusão, porque eu tenho muitas seguidoras, muitas alunas e alunos que têm problemas de audição, eles não escutam, então a legenda ajuda muito. E o YouTube nem sempre coloca uma legenda fiel ao que a gente está falando, então por isso a gente está colocando os nossos vídeos já com a legenda, para ter essa inclusão aí desse pessoal. O que vocês acham? Vocês estão gostando desse modelo de vídeo com legenda? Comenta aqui pra mim, por favor. Não esquece, tá? Não esquece também de já deixar aquele like logo agora no começo, porque é bem importante. E sem mais delongas, vamos pra aula, que a aula de hoje tá sensacional. Bora lá! Vamos começar a nossa aula então, pessoal. Bom, vocês me pediram um porta-talheres. Então, eu vou fazer um porta-talheres utilizando alguns materiais, algumas novidades que a gente tem aqui, que eu recebi essa semana, que a gente já vai colocar no site para vocês, tá? E a maior dúvida que as pessoas têm em relação ao porta-talher é o que usar como base. Já vi algumas pessoas usando pote sem tampa, né? Os vidros sem tampa. Já vi usando de isopor, que particularmente eu acho pouco viável. Enfim, já vi usando caneca. Mas, para mim, a melhor opção, o melhor material para a gente utilizar para fazer a base desses porta-talheres são esses copinhos de plástico. Isso aqui você encontra em qualquer lojinha de bairro, muito fácil de achar, né? Ele tem um tamanho bem legal, são copinhos de plástico mesmo, as crianças usam muito em escola e ele é barato. Esse aqui eu paguei R$3. Então, assim, tem de várias cores, enfim, mas a cor também não importa muito, vai ficar aparecendo só por dentro, que por fora a gente vai encapar, tá? Então, eu utilizo esses copinhos aqui de plástico, ele tem um tamanho perfeito, tá? Ele é um copo de 250 ml, então ele tem um tamanho perfeito, de 200 ml, perdão. Então, ele tem um tamanho perfeito, assim, pra gente acomodar os nossos talheres. Eu vou começar encapando. Então, antes de encapar, eu vou aplicar fita crepe em todo o meu copinho, porque eu não tenho paciência de lixar. Você pode lixar se você tiver paciência. Como eu gosto de praticidade para as coisas andarem mais rápido, eu encapo com fita crepe, porque a fita crepe ela é bem porosa, então ela vai me ajudar na hora da aderência da massa, certo? Então, vamos lá. Aqui, então, eu já apliquei a fita crepe e já apliquei uma camada fina de cola. Com um pincelzinho, eu usei a minha cola, a Cherry Glue, que é a cola vidro. Mas se você não tiver ainda, você pode usar a cola branca. Aí, você vai aplicar a cola e deixar secar, tá, pessoal? Pra não ficar meleca na hora que a gente for encapar o copinho. Então, feito isso, a gente deixa aqui secando pra poder fazer a parte
de encapar. E eu também vou fazer com as mesmas técnicas um potinho, para ter como sugestão para vocês. Então, a mesma coisa que eu vou fazer no porta-talher, eu vou fazer nesse vidrinho reciclado. Isso aqui é um vidro de café, aquele Nescafé L'Or. Eu amo esses potinhos aqui, eu só compro esse Nescafé porque eu gosto do vidrinho. Aí a gente pode aproveitar e reciclar, né? Porque ele é muito lindo, olha. Então, ele tem essa borrachinha de silicone. Ó, tá? Tem esse tamanho e tem também um maior do café. Mas, geralmente, eu compro esse menorzinho. Então, você pode pegar qualquer pote reciclado que você tiver aí pra poder fazer a técnica que eu vou fazer aqui. Aí, vocês vão ter uma sugestão aí com a mesma técnica. Dá pra fazer o conjuntinho, porta-talher e um pote pra vender aí pra sua cliente, tá? Eu não vou mostrar como é a parte de encapar o vidro, porque já tem essa aula aqui no canal. Eu vou deixar nos cards aqui em cima e vou deixar também nos comentários o link para vocês assistirem, tá? É a aula do copo com vidro reciclado, que eu fiz um sorvetão em forma de sorvete. Ali eu ensino passo a passo de como encapar o vidro. Então, vocês podem assistir essa aula, vai estar nos cards, para vocês verem como que é a parte de encapar o vidro, que essa eu não vou filmar aqui, tá? Eu vou encapar só o porta-talher. Vocês assistem lá e já deixam aquele like, né? Vocês sabem como funciona. O like para fortalecer o canal, o comentário. Se você não tem nenhuma opinião sobre o vídeo, você deixa pelo menos um coraçãozinho aí, para me ajudar a engajar e crescer o canal, porque me incentiva a trazer sempre conteúdos novos e ricos para vocês. Sempre com o intuito de que vocês possam ganhar muito dinheiro, tá? Porque assim, artesanato dá dinheiro sim, o biscuit dá dinheiro sim, o que você tem que fazer é pôr a mão na massa com ideias criativas e vendáveis. E a proposta do nosso canal é justamente essa: ideias criativas e vendáveis. E geralmente usando produtos reciclados. Então, você não tem assim um custo muito alto, um investimento muito alto, tá bom? Bom, para fazer a massinha que eu vou encapar aqui o nosso vidro e o nosso porta-talher, eu vou usar uma massinha naquela cor básica que eu faço de biscoito, que eu já expliquei pra vocês, mas acho que eu não tenho nenhum vídeo ainda mostrando exatamente como eu tinjo. Então, eu vou mostrar aqui porque algumas pessoas pediram. Gente, é bem simples, tá? Aqui eu tenho uma porção de massa branca, não é natural, é branca, porque a natural fica translúcida. Eu pego esse pedacinho de massa branca e vou acrescentar um pouquinho dessa massa aqui na cor siena. Você também pode usar a massa na cor ocre. O loiro da Policol também atende bem essa demanda aqui. E até a cor doce de leite. Qualquer cor que tenha esse fundo terroso, mais amareladinho, serve pra gente fazer essa cor que a gente usa pra fazer casquinha de sorvete, fazer biscoito, tá? Então, olha, vocês podem ver que é uma quantidade bem pequena em relação à quantidade de branco. E aí, eu só vou misturar. Não tem segredo. Vou misturar pra gente chegar aí no nosso tom para fazer a casquinha de sorvete, que vai ser o fundo aí do meu porta-talher. Então, aqui nós temos o tom que eu considero o tom ideal pra gente poder fazer qualquer fundo de biscoito, de bolo, de casquinha de sorvete, tá? Porque esse tom aqui, mesmo depois de escurecer, ele não vai ficar muito forte, ele vai se manter num tom clarinho, o que é o ideal pra gente poder fazer depois o acabamento com o sombreamento. Porque assim, gente, quando a gente trabalha com essa linha de doces, de comida cenográfica, o sombreamento ele é essencial, não tem como não fazer o sombreamento. Então, tem que ser um fundo claro, que é pro sombreamento pegar. Se você fizer muito escuro, ele não vai pegar, e aí não fica legal. Aqui eu já abri um pouquinho a minha massa, mais grossinha. Eu vou posicionar ela em cima da textura de casquinha de sorvete. Essa aqui é uma exclusividade Arte de Massa, que é a nossa textura GG. Então, você consegue fazer sem marcações, sem ficar tendo que fazer pedacinho em pedacinho. Você faz de uma vez só, muito mais prático para encapar essas peças grandes, tá? E aqui, reguinha de 3 milímetros, que eu posso posicionar também aqui em cima. Já fiz tudo pensando na praticidade, para vocês conseguirem fazer isso aí. Então, fica bem legal. E aí, eu vou texturizar sem mexer aí na questão
dos milímetros, né? Pra manter uma coisa bem padrãozinha, pra não ficar um lado mais fundo que o outro. Então, aqui eu abri bem grande, marcando ali na nossa textura, pra poder cobrir aí de uma só vez o nosso copinho aqui. Sempre melhor sobrar do que faltar, né, gente? Então, olha, vou aplicando aqui, não tem segredo. Como ele já tá com a colinha ali de baixo seca, então eu não preciso nem apertar muito, porque ele já vai ficar presinho. Não tem perigo de soltar, nem nada do tipo. E também a massinha de biscuit, conforme ela vai secando, ela vai encolhendo, ela abraça, né? Então, é bem tranquila essa parte aqui. Corta mais ou menos rente. Aqui a gente vai colocar todo um trabalho em cima, então não tem problema também ficar essa marcação. Eu não vou me preocupar com ela, porque ela vai ficar escondida. Vou jogar esse excesso aqui pra dentro, por enquanto. E aqui embaixo. O acabamento embaixo também é importante, tá, pessoal? Eu vou cortando assim, ó, de fora pra dentro. E aí, aqui eu vou passar o meu dedo umedecido, ou um lencinho umedecido, ou um pincel umedecido, pra dar um acabamento aqui. Cuidado pra não apertar, aqui eu tô apoiando, mas eu não estou apertando, pra não tirar ali a textura. Sempre de fora pra dentro. Vem com um lencinho umedecido limpando o que ficou de excesso. O acabamento, ele tem que ser impecável, inclusive embaixo da peça, tá, gente? Porque não pensem que o cliente não olha embaixo, não. Olha sim, eles olham tudo. E tem que estar tudo bem apresentável, bem bonitinho. Até uma sugestão que eu dou, que vocês mandem fazer etiquetas com a logo de vocês pra colar embaixo dos potes, dos porta-talheres, dos itens que vocês fizerem. Porque daí, além de ficar com ainda mais bonito embaixo, ele vai saber de onde veio, né? Se alguém perguntar onde ele comprou, ele vai ter à mão ali a logo, a marca de vocês, o contato de vocês para poder passar para quem olhar o trabalho e gostar e pedir indicação. Então, isso é bem interessante também. Aqui também eu vou tirar o excesso, ó, de cima para baixo. É bem importante a maneira como você corta, para não ficar com falha. Olha como fica bonitinho. Então, aqui a gente já tem a base pronta, tá? Nós vamos trabalhar como parte da frente aqui, que é para justamente esconder essa emenda. Então, por isso que eu não vou me preocupar aqui em tirar ela. Ela vai ficar bem escondidinha aqui embaixo. Eu só vou dar uma baixadinha para não ficar com saliência e não atrapalhar depois na colagem dos outros elementos. Aqui a gente vai deixar secar. Por quê, gente? É importante deixar secar antes de colar os próximos elementos, porque se você cola tudo junto, tudo ao mesmo tempo, a massa, quando ela seca, ela vai encolher e vai rachar aonde tem as colagens sobrepostas. Sempre acontece? Não, mas é comum acontecer. Depende muito da massa que você trabalha, depende do clima da onde você vive. Então, são vários fatores que é melhor não arriscar, por isso que a gente tem que respeitar o tempo de secagem entre uma etapa e outra, para não perder o trabalho depois de feito. Não precisa secar completamente. Deixa secando aí umas 8 horas, que já é o suficiente se você tá num ambiente, num local que o clima é seco. Se não é como aqui no sul, que é extremamente úmido, no inverno, por exemplo, você tem que deixar secar pelo menos uns 2 dias aí para poder completar com os demais elementos. Mas se você tá que nem agora nós estamos no verão, ou se você vive numa cidade de clima seco, 8 horas é o suficiente para isso aqui ressecar e você poder colar os outros elementos por cima sem ter perigo de danificar, tá? E aí eu quero mostrar pra vocês essas coisinhas que nós recebemos aqui essa semana, que são novidades, são lançamento, tá? Já estão disponíveis lá no site pra vocês. Entre outras coisas que logo eu vou cadastrar lá, que são essas texturas novas com cortador que vocês me pediram muito. Então, nós temos essa daqui, ó, que é o cantinho do café, é a tagzinha textura com o cortador. Então, assim, dá pra você colar na frente do pote, dá pra você deixar secar e depois pendurar.
Fica bem bonitinho também, que secando vai encolher bastante, então diminui bem o tamanho. Essa daqui, Fé, Foco, Força e Café, que essa xícara aqui também é super bonitinha. Essas duas aqui, quem comprou a caixinha misteriosa, recebeu na caixinha misteriosa, além dos itens de Natal. Esses dois aqui que nós vamos utilizar na peça de hoje. Olha só que lindinho, isso aqui é um barrado para você dar acabamento ou para você fazer rendinha, né? Você pode abrir a massa marcando e cortando com a textura e o cortador e depois franzir para fazer babadinho. Eu vou ensinar vocês a fazer isso também. E a tão pedida textura de talheres. Então, tá aqui a textura com cortador, que é a que nós vamos utilizar hoje também na nossa peça, tá? Tudo isso já está disponível lá no site para vocês. Para hoje, a gente vai utilizar essa daqui e esse daqui, que é o barrado 2, certo? Eu vou trabalhar com a combinação de azul e rosa, que eu amo. E tá super em alta, né? Essas cores candy também, pra quem gosta de itens de cozinha, tá super em alta. Então, vamos explorar aí essa opção que é super delicada e super bonita. Então, eu vou usar pra fazer o barrado um azul clarinho, um azul bebê, bem suavezinho. Vai ficar bem bonito depois com o sombreado também. E eu vou abrir essa massa com a régua de 2 milímetros. Preparem a bancada de vocês quando vocês forem trabalhar com textura, com marcador, utilizando um olhinho, tá? Aqui eu usei um olhinho corporal na minha bancada para facilitar, para eu soltar depois a massinha daqui, depois que eu abrir ela e passar a textura. E vou aplicar esse óleo também no cortador. Eu uso óleo corporal normal, gente, esse aqui, tá? Esse aqui mesmo. Só aplica um pouquinho ali. Reguinha de 2 milímetros, porque eu quero que o barrado fique bem fininho. Então, eu vou abrir aqui com a reguinha de 2 milímetros. Vou colocar aqui a textura. Vocês podem passar um pouquinho de óleo, inclusive na textura, tá? Que facilita para não grudar. Posicionar aqui e venho com o rolo e vou passar forte, porque eu quero que fique bem marcadinho. Olha, ficou bem marcadinho, do jeitinho que eu queria. Então, eu realmente dou uma pressionada ali, tá? Já apliquei um olhinho aqui no meu cortador também. Vou posicionar ele aqui. E fazer o corte. Olha, facinho, ó. Por isso que é importante a gente besuntar, né, de óleo. Porque, olha, facilita bastante o nosso trabalho. Fica pouca rebarba, olha só como ficou pouca rebarba pra gente alinhar aqui, pra arrumar. Quase nada. E fica bem marcadinho, fica bem bonito. Então, eu vou fazer esse barradinho aqui, olha só, gente, essa textura aqui, que máximo isso aqui, não parece um tecido, um linho? Fica muito bonito, né? Eu vou fazer 2 barrados para a parte de cima e 2 para a parte de baixo, para as extremidades do meu porta-talher. Não preciso usar cola, basta usar água, porque a nossa massa ainda tá fresca. Então, olha, eu passo água bem espalhadinho em toda a parte de trás do barrado e vou aplicando aqui. Não se preocupem com essa parte de cima, porque depois vai ter, claro, outro acabamento, né? Que a gente trabalha pesado aqui nos acabamentos para ficar um negócio bem bonito. Vai pressionando levemente, aqui também. Para que assente bem direitinho. Olha, vai apertando de maneira que não fiquem buraquinhos. Se precisar, usa o auxílio de uma ferramenta para dar uma empurradinha. Aonde ficar um buraquinho maior, dá uma empurradinha com a ferramenta. Bem direitinho, bem bonitinho. Essa emenda aqui depois vai entrar também um detalhezinho, então não tem problema, ela pode ficar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá? Olha, observem que aqui ficou um espaço. E tá tudo bem, porque vai entrar aqui a textura do talher. Então, não tem problema esse espaço aqui. E eu deixei de propósito justo aqui onde tá a emenda, porque é onde a gente vai cobrir isso aqui depois, tá? Vou fazer agora a mesma coisa aqui embaixo. Aqui, pessoal, eu fiz
Tirei aqui a textura do talher, olha que linda que é, vocês vão ver depois com a pintura, com o sombreado, como fica bonito, tá? Eu abri a massa com a régua de 3 milímetros e apliquei a textura na cor rosa bebê, e aí eu deixei dar uma ressecadinha. Então, ela não tá ainda bem seca, ó, ela ainda tá bem flexível, mas ela já tá ressecadinha. Cerca de 2 horas, mais ou menos, que eu deixei isso aqui ressecando. Aqui eu tirei também, pra mostrar pra vocês, olha, como que fica a textura do cantinho do café, que eu também deixei ressecar pra já poder colar aqui no vidrinho que eu tô decorando junto. E também da xícara, ó. E aí, vocês podem usar o elemento que vocês quiserem, né? Que nem ali no potinho eu vou usar o cantinho do café. E no meu porta-talher eu vou usar esse aqui. Então, agora que ela já deu essa ressecada, eu já posso colar. Pode usar cola branca, pode usar a cherry glue, pode usar o que vocês quiserem, o que vocês tiverem de cola aí pra conseguir aplicar aqui. Não precisa ser cola instantânea, porque não tá bem seco ainda, ó, tá bem flexível, tá só ressecado. E aí, vocês vão posicionar da maneira que vocês quiserem. Aqui eu vou querer deixar um pouquinho pra fora, propositalmente, ó, vou deixar saindo um pouquinho pra fora aqui. É bem importante que já tenha dado uma ressecada, senão aqui na hora que a gente for colar, ele vai tirar as marcações, ele vai amassar, né? Então, a gente coloca assim. Pra encaixar direitinho aqui, se for necessário, pode tirar com o estilete de precisão, corta no formato assim arredondado pra encaixar direitinho, ó. Corta um pedacinho aqui do nosso barradinho, que daí ela vai encaixar bem direitinho, ó, tá? Aí, vai ficar assim. Bom, gente, aqui eu já tô com a minha peça montada e seca, então eu já posso fazer a parte do sombreamento nela. Eu vou utilizar esses dois pigmentos aqui da Saramanil, o magenta fluorescente e o azul fluorescente perolado. Vocês podem utilizar o que vocês tiverem aí, se vocês tiverem giz pastel, usa giz pastel, maquiagem, o que vocês tiverem, tá? Se quiser fazer com tinta, também pode. Eu vou usar esses. Vou começar aqui pelo rosa, aqui na minha textura da parte da frente. Pode colocar, assim, uma quantidade generosa no pincel, e depois a gente vai tirar o excesso, então, é legal colocar bastante, tá? Ó. Eu vou aplicar em todas as partes que tiver relevo. Aonde tem relevo, nas bordinhas de onde tem relevo, eu vou aplicando. Lembrando que para isso aqui, a peça tem que estar seca, tá? Não se preocupem que depois a gente vai proteger tudo com verniz, então não tem perigo disso aqui sair depois. Uma vez que tá fixado com o verniz, não tem mais perigo de soltar a cor. Vai aplicando, principalmente nas bordinhas, porque depois eu vou tirar o excesso da parte que é mais alta e vai ficar um destaque nas bordinhas. Fica um efeito muito lindo, gente. Eu gosto muito desse tipo de efeito e é por isso que eu prefiro textura em relevo, em alto relevo, do que em baixo relevo. Porque na textura em alto relevo, como essa daqui, a gente consegue fazer esse efeito de contorno, que fica lindo e que eu gosto demais. Ó, só nas bordinhas. Terminei de aplicar o pozinho, eu vou vir com um lenço umedecido e vou passar bastante para tirar o excesso de pó dos relevos. Eu costumo usar pelo menos uns 2 lenços, assim, né? Eu passo um, depois que ele tá bem sujinho, eu passo o outro. Porque eu gosto de deixar bem clarinha essa parte do relevo. Vai ficar assim, ó. Aí, vocês podem deixar assim, ou vocês podem aplicar uma tinta dourada pra fazer algum acabamento aqui. Eu vou colocar alguma coisa de dourado, ainda não sei exatamente aonde, eu vou decidir. Eu vou aplicar alguma coisa de dourado usando o pincel 00 e essa tinta aqui, a Metal Colors, na cor dourado solar,
tá? Eu gosto bastante desse tom de dourado aqui, que ele é bem pigmentado, pra fazer aqui alguns contornos. Eu até fiz aqui, nesse aqui que eu ainda tô finalizando, olha, eu passei em volta do coração e da xícara, e ficou bem bonitinho. Eu gostei, deu um toque. Não vou colocar muito dourado, é só realmente um pequeno detalhe pra dar um destaque. Então, assim como eu fiz aqui nesse potinho, eu vou fazer aqui no meu porta-talher também, mas antes eu vou fazer a parte do sombreamento do barrado em azul. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que nessa parte e utilizando o pigmento azul. Aqui, gente, eu dei um acabamento pintando de dourado esse detalhezinho, a bordinha aqui externa, e fazendo aqui um poá com tinta acrílica branca e uma ferramentinha. Eu fiz aqui esse poá para dar esse acabamento. Coloquei aqui um lacinho que eu tirei desse molde aqui, é o maior desse molde de lacinhos fofos que a gente tem lá no site, tá? E ficou assim. Agora, pra finalizar, eu vou fazer um acabamento nas bordas em cima e embaixo, porque eu acho que sim, é necessário pra gente poder deixar o nosso porta-talheres aí bem lindo. E também vou mostrar pra vocês o conjunto completo, como que ficou. Agora, pra aplicar esse acabamento, eu tirei da extrusora com o bico redondo mais gordinho, esses pedacinhos aqui de massa branca, e eu vou espalhar a cola pra gente poder fixar esse detalhe aqui na borda, em cima e embaixo. Pode ser cola branca mesmo, tá? Espalha bem espalhadinho com o pincel e vamos aplicar aqui. Eu tinha que ter posto o laço depois, né? Mas não tem problema, não. Vai até dar um detalhezinho legal ali, vai ficar meio quadradinho na frente. Depois de colar lá atrás e tirar a emenda, eu gosto de passar o dedo umedecido, apertando levemente, pra dar uma achatadinha nesse arredondado. E pra ter certeza de que vai ficar bem colado. Então, olha, meu dedo tá molhado na água, eu tô apoiando a peça na bancada e alisando pra deixar tudo bem certinho. Vou repetir agora aqui em cima. E esse aqui é o resultado, então, do nosso porta-talheres. Eu vou mostrar pra vocês agora o kit completo. Eu fiz tudo com as mesmas técnicas, eu só mudei mesmo os detalhezinhos ali, as texturas, né? Pra gente poder montar ali um kit completo pra cantinho do café. Então, a gente vai ter aqui o porta-talher, vai ter o potinho pra pôr café e vai ter o açucareiro. Ficou tudo bem lindo. Vou mostrar pra vocês naquele cenário de rios que eu sempre deixo preparado já pra mostrar a peça final, porque isso também é uma dica pra vocês. Sempre mostrem as peças de vocês finalizadas em um lugar muito bonito, em um cantinho arrumadinho, pra chamar mais a atenção do seu cliente. Então, bora ver o resultado. Esse é o resultado, então, pessoal. Com a mesma técnica do porta-talheres, eu fiz ali um potinho para colocar café, um outro para colocar açúcar. Eu acho que ficou um kit bem lindo para cantinho do café, as cores bem harmônicas, tudo combinando, tudo bem bonito. E espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, não esquece, não custa nada. Deixa um comentário se você não quer dar nenhuma opinião. Deixa só um coraçãozinho pra mim nos comentários, porque é importante pra me ajudar a engajar e crescer o canal. Quanto mais engajar, quanto mais crescer o canal, mais conteúdo eu trago pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito, que aproveitem pra ganhar dinheiro aí, ainda antes do Natal, né? Mas esse modelinho serve pro ano inteiro. Um grande beijo pra vocês e até terça-feira que vem.